Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre o arquétipo que eu utilizo ele com todos os outros arquétipos, que é um arquétipo que eu não solto de jeito nenhum, que é o arquétipo da chave. Ele é o arquétipo que eu coloco como o potencializador, tá? Potencia- Potencializador? Acho que essa é a palavra. E ele é um arquétipo que ele, na verdade, ele não coloca sombras em você, tá? O arquétipo da chave, ele é um arquétipo que ele ilumina a sua vida de uma forma que ele não mostra as suas sombras, tá? O arquétipo da chave, ele abre portas e ele fecha portas. A chave é aquilo que fecha, é aquilo que abre, é aquilo que te dá o controle sobre algo. Por exemplo, a sua casa, você entra nela porque você tem a chave. Se a pessoa não tiver chave, ela não entra, ou ela só entra com a sua permissão porque você tem a chave. O seu carro, ele só liga com a sua chave. Antigamente, tesouros eram escondidos, eram trancados, a pessoa portava a chave e o baú ficava enterrado. Então, a chave, ela é algo que está no nosso inconsciente coletivo, exatamente como proteção, fechar, abrir, poder pessoal, assim como, fulano ganhou a chave da cidade. Por quê? Ele está ganhando uma honraria, a oportunidade de brilhar, ele está sendo recompensado. Então, o arquétipo da chave, ele traz para você oportunidades de emprego, de dinheiro, de relacionamento. Ele fecha ciclos, tá? Então, assim, aquele emprego que você não consegue sair, você utiliza o arquétipo da chave, que vai fechar o emprego e vai abrir a porta de um novo emprego para você, ou até mesmo relacionamento. O arquétipo da chave, ele é muito bom também para fechar ciclos, tá? Por quê? Você quer viver uma vida financeira melhor, por exemplo. Ele vai fazer com que você encerre ciclos que faz com que você não consiga estar numa vida financeira melhor. Então, assim, um relacionamento, alguma coisa ali do passado, na sua mente, no seu inconsciente, que você não encerrou, uma situação que te colocou como uma pessoa de menos valor, tá? E esse menos valor ficou ali no seu inconsciente e você acaba não conseguindo mais dinheiro porque na sua cabeça você tem menos valor. O arquétipo da chave, ele abre portas do seu inconsciente para que você possa manifestar na sua vida a oportunidade daquilo que você gostaria utilizando o arquétipo da chave. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, para a vida amorosa, esse arquétipo ele vai abrir portas no meu inconsciente que me impedem de manifestar um relacionamento na minha vida e da mesma forma que ele vai abrir oportunidades para que eu tenha o relacionamento que eu gostaria. Eu utilizo ele muito para a vida financeira. Foi assim que eu consegui trabalhar com diversas coisas. Hoje eu sou focada somente no YouTube e tarô, atendimentos de tarô. E é um arquétipo que ele principalmente para encerrar ciclos, porque para você abrir uma nova porta na sua vida, você precisa fechar as que estão abertas. E nem sempre a gente fechou. Às vezes a gente só internalizou aquilo e acha que tá tudo bem. Não, não, nem lembro mais. Por quê? Porque tá lá dentro. Tá preso lá dentro. Então, quando você utiliza esse arquétipo, as coisas vêm à tona. As coisas começam a brotar. Então, esse arquétipo, ele encerra as coisas e ele abre oportunidades. Mas por que eu utilizo ele com outros arquétipos? Porque não adianta você utilizar só o arquétipo da chave para abrir porta financeira. Por quê? Você já reparou que as pessoas que costumam utilizar arquétipos, elas sempre utilizam no mínimo dois? Eu sempre coloco quatro arquétipos. Eu sempre utilizo quatro arquétipos ao mesmo tempo. No momento eu estou utilizando da águia, da chave, do milho e do dinheiro. E o arquétipo da chave, se você utiliza ele com o arquétipo do dinheiro, você vai abrir portas, oportunidades para você ter mais dinheiro. O arquétipo do milho é um arquétipo também para prosperidade, tá? Então, não necessariamente dinheiro. A prosperidade, a abundância, ela vem dos quatro pontos da vida, os quatro aspectos. É o material, o mental, o sentimental e o espiritual. E
a prosperidade, junto com o arquétipo do dinheiro, vai fazer com que eu tenha dinheiro em abundância. Então, eu utilizo o arquétipo da chave junto com eles, para me dar a oportunidade de ter mais dinheiro, de ter mais abundância. Junto com esse arquétipo, junto com o arquétipo do dinheiro, vai me abrir o inconsciente para que eu tire crenças limitantes. E, assim, uma coisa que eu acordo, às vezes, pensando numa coisa que eu, caramba, tenho que mudar. Ou então, quando eu tô dormindo, vou dormir, ele bem sonolenta. Aí eu começo a vir, porque meu inconsciente ele tá começando a se despertar, né? Que é meia hora, cerca de meia hora antes de dormir e cerca de meia hora quando você acorda, que o seu inconsciente ele está desperto. E, e eu começo a ter aqueles pensamentos que, caramba, isso daqui precisa sair, isso daqui precisa mudar. Porque o arquétipo da chave, eu faço a bioquideses, vou colocar aqui no canal, tá? Aqui no canal tem a ativação dos arquétipos, que você pode escutar durante o dia, dormindo, aconselho vir dormindo, tá? E eu coloco sempre antes de dormir, meia hora antes de dormir, é o momento em que eu faço minhas afirmações, eu faço ou 33 vezes 3 ou 55 vezes 5, que é uma técnica que eu também utilizo, e faço a bioquinesis dos arquétipos, tá? Então, esse arquétipo de chave, ele é importante dentro dos outros arquétipos. É como se ele fosse como eu disse, um potencializador. Ele potencializa aquilo, ele abre oportunidades para que você tenha aquilo dos outros arquétipos que você deseja ter algo financeiro, material, oportunidade de trabalho, de crescimento, até crescimento pessoal, tá? Então, esse arquétipo, ele vai fazer com que você abre o seu inconsciente, ele abre a sua vida e ele fecha para tudo aquilo que não deixa você passar pela porta que abriu. Não adianta abrir uma porta se você não fechou a outra. Porque você vai passar pela porta, mas você vai voltar, porque aquela porta ainda está aberta, tá? Então, o arquétipo da chave é um arquétipo que ele potencializa tudo, tá? Ele potencializa seus desejos, como o arquétipo da lâmpada mágica, por exemplo, o arquétipo do tio Patinhas, que é para guardar dinheiro, ele vai te dar oportunidades ou abrir coisas no seu inconsciente que, que faz com que você não consiga guardar dinheiro, ou ele vai até mesmo fechar coisas na sua vida que faz você gastar dinheiro, tá? Então, esse arquétipo, ele é o arquétipo da luz. É o arquétipo que eu utilizo ele sempre com algum arquétipo. Então, algum arquétipo eu sempre coloco ele junto, é um arquétipo que eu não solto, porque desde quando eu comecei a estudar arquétipo, esse canal já falava sobre arquétipos, mas eu tive uma mudança na minha vida, uma loucura, e eu excluí os vídeos, vídeos de vários, de 2.000, 3.000 visualizações, mas enfim. E esse arquétipo, desde quando eu comecei a mudar minha vida lá em 2022, tem 3 anos que eu mudei muito a minha vida, é o arquétipo que anda junto comigo. Tá? Eu mudei minha vida assim consideravelmente. Ganhava R$ 300 por mês, meu filho morando nos fundos de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, e fui para 4 salários mínimos morando na Zona Oeste. Eu não falo exatamente onde eu moro, porque eu não quero que algumas pessoas saibam, mas, né, ficaria espreita, mas eu moro hoje na Zona Oeste, moro numa área muito boa, e vivo bem. Então, assim, esse arquétipo, ele me deu uma nova vida. Ele fechou muitas portas. Muitas portas, foi muito doloroso no início de usar esse arquétipo, mas ele abriu portas tão boas que as que eu fechei não me fazem falta hoje. Né? Então, se você é uma pessoa que utiliza arquétipos, você é uma pessoa corajosa, porque você sabe quanto esse arquétipo ele muda a vida, tá? Eu já utilizei ele junto com o arquétipo do gafanhoto, que também tem aqui no canal. O arquétipo do gafanhoto também foi assim, deu um salto quântico na minha vida, né? E você utilizar esses dois arquétipos, eu usei sempre 4. Então, eu utilizei da borboleta, também tem eu falando aqui no canal sobre ela, o arquétipo da borboleta com o do gafanhoto, a chave e o dinheiro. Eu tive uma mudança, assim, ao mesmo tempo que devastadora, foi construtora, tá? Então, assim, eu fechei muitas portas, doeram muito fechar, mas que hoje eu vivo uma vida que eu não lembro nem mais da dor que foi fechar aquelas portas, tá? Então, se você quer potencializar os seus arquétipos, utilize junto o arquétipo da chave,
E não é um arquétipo que mostra as suas sombras, é um arquétipo que ele todo luz. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal para que você possa aprender junto com outras pessoas sobre os arquétipos. E se você é uma pessoa que está aqui, você é uma pessoa consciente, você é uma pessoa que tem uma consciência elevada e vai fazer com que você mude a sua vida e mude a vida de outras pessoas também. Beijo.